Como essa aula é extra aqui, eu não coloquei nem a entradinha da UERJ, que pena, que você tanto sonhava. Vamos direto aqui na questão 2, que a gente parou na questão 1 na semana passada, tá? E essa é uma questão, vamos lá, é o simulado 3 ainda, tá, galera? Não, simulado 4, desculpe, simulado 4, questão 2. Depois eu boto a capinha aqui direitinho para ninguém se perder. O óxido de cálcio é o principal composto utilizado pelos agricultores na regulagem da acidez. Esse cara cai muito em tudo que é vestibular. Ele é obtido pela decomposição térmica do carbonato de cálcio, um sal que também aparece muito. Escreva a reação de obtenção do óxido de cálcio e sua reação com a água dos solos. Aqui muita gente ficou preocupado com dois solos, eu já tive essa preocupação antes, mas a água dos solos é qualquer água, né? Não precisa ser dois solos, tá? Espera aí que tem gente chegando aqui esperando e eu deixei esperando na salinha de espera. Pronto. Tatiele e Guilherme estão chegando. Então, galera, é reação com água, tá? Em seguida, identifique a família e o período do elemento cálcio. Podemos fazer fora de ordem, se você quiser. Família e período do elemento cálcio, moleza, né? Então, não esqueça nunca dos comandos, tá? Eu estava lendo as anamneses individuais de vocês, né? E tiveram duas pessoas que deixaram bem claro, tem dois alunos, né, não preciso citar nome nem nada, mas é importante, que deixaram bem claro que tem preocupação com escrever de mais e escrever de menos na prova da UERJ. Então, é uma preocupação importante. Agora, cá entre nós, essa questão é questão fácil, tá? Tem mais duas pessoas aqui esperando. Stephanie e Guilherme, que não conseguiram entrar. Boa noite, Tatiele. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Stephanie. Vamos lá. Muito boa noite. Então, estamos na primeira questão da noite, tá? É a questão 2 do simulado 3. E é uma questão bem fácil, tá? Mas eu vou falar aqui primeiro da família do elemento cálcio. Deixa eu ver o que eu preparei. Ah, não. Preparei uma mini aula para vocês. Principais decomposições. Galera, na minha cabeça tem aqui, ó, todas as reações de decomposição que já caíram na prova de química da UERJ. Todas, tá bom? Pô, mas como assim todas? São várias. Então, vamos falar das principais, aquelas que já caíram na UERJ. Botei até uma a mais, que nunca caiu, mas que pode cair. São 4 reações de decomposição. Por que eu estou falando isso? Porque repare lá no texto, a reação de obtenção do óxido de cálcio é uma das decomposições mais famosas que existe. É essa aqui, ó, a decomposição do carbonato de cálcio. A palavra decomposição lembra estragar, né? E é isso mesmo, gente. Decompor, quando uma reação química de decomposição é um reagente só dando 2 ou mais produtos. Não tem como entender decomposição. Reações de decomposição são reações que você tem que decorar. Então, eu tenho uma técnica aqui para essa decoreba ser mais suave, tá? Mais tranquila. Se liga, Stephanie, não precisa copiar, que no final da aula a gente manda os slides. Decomposição número 1. Ninguém faz isso para vocês, em ordem de cobrança. Decomposição da água oxigenada. Se a UERJ fizer uma questão de estequiometria ou até de soluções falando assim, calcule o volume na SNTP de oxigênio produzido na decomposição de 1 mol de água oxigenada. Na verdade, o que ela quer dizer é essa reação aqui, ó. Água oxigenada é o nome usual do peróxido de hidrogênio. Essa substância aqui que eu vou passar o laser, ó. H2O2. Até é fácil de entender esse nome usual, né? Água oxigenada. É água com oxigênio a mais. O que dá a decomposição da água oxigenada? Está aí na sua telinha. Água mais oxigênio. Ah, mas tem uma coisa errada. Tem 3 oxigênios depois da seta e 1 antes. Não está balanceada. A minha técnica é a seguinte: para que você vai decorar a reação balanceada? Esse balanceamento você pode fazer na hora. Então, Maria Vitória, esse balanceamento aqui é fácil. É só você botar um meio aqui na frente do oxigênio. Vamos deixar para o final, tá? Então, não se decora. Eu costumo dizer que a cabeça da gente é que nem um celular. Se você encher de foto, vídeo, não sei o que, ele não funciona. Daqui a pouco não está funcionando. Então, vamos colocar só o necessário. O que dá a decomposição da água oxigenada? Água mais oxigênio. Esse oxigênio é aquele que você vê
quando a água oxigenada borbulha no seu machucado que está sangrando. Tá? A água oxigenada, ela se decompõe naturalmente. Só que na presença de uma enzima presente no sangue, a catalase, essa reação fica 5.000 vezes mais rápida. Por isso que você vê borbulhar no seu dedo lá machucado. Ok? Olha como é que não tem entendimento nisso aqui, Tatiele. Muita gente fala, dá para entender sim, quer ver? Olha lá. Como é que dá para entender? Por exemplo, se ao invés de eu botar, olha só que sacanagem, eu sempre faço essa crítica e os alunos não entendem. Se eu tirar esse O aqui, fica melhor. Ó. Olha lá. Fica perfeito, né, Léo? Olha lá. A água oxigenada se decompõe dando hidrogênio mais oxigênio. Já fica até balanceado. Mas não é isso. Não é você quem escolhe o que a reação vai produzir. Não. Tem que decorar, Maria Vitória. Não tem jeito. A decomposição da água oxigenada é a número 1 das decomposições que podem cair na prova da UERJ. A número 2 é a da nossa questão. Decomposição do carbonato de cálcio. Agora, olha aqui a malandragem. Eu já botei o cálcio com a sua família. Sabe por quê? Porque pode cair a decomposição do carbonato de magnésio ou do carbonato de bário. Como é da mesma família, vai ser a mesma reação. Sacou? Você decora uma só, viu, Léo? A do carbonato de cálcio. E essa aqui já sai até balanceada lá. O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, quando se decompõe, produz óxido de cálcio e CO2. Essa decomposição, ela precisa de altas temperaturas para acontecer. Por isso que ela é chamada de decomposição térmica. Tá? Aí, às vezes, aparece um deltazinho em cima da seta, mas não vou colocar agora, não. Terceira decomposição mais cobrada na UERJ. É a decomposição, quer dizer, não é a mais cobrada na UERJ. Terceira decomposição mais famosa. Essa aqui, inclusive, ainda não caiu na UERJ. Pode ser esse ano, hein? Faltam 2 semanas, hein? Decomposição do bicarbonato de sódio. Essa aqui todo mundo já viu na sua cozinha, mas não prestou atenção. Toda mamãe, quando coloca bicarbonato de sódio na massa do bolo, no bolo fica salgado. Então, na massa de pão. Se sua mãe fez algum pão em casa, olha a Arielle chegando, ela pode ter feito com esse fermento, que é o fermento químico. E aí, quando vai no forno, a temperatura alta do forno faz ele se decompor. Adivinha quem é o gás que infla o seu pão, o seu bolo na cozinha da sua casa? É o gás carbônico. Agora, cuidado. Bicarbonato de sódio é um sal famoso, só que ele é da família 1A, por causa do sódio. Então, olha a fórmula do bicarbonato de sódio. E cuidado com esse bi, tá? Esse bi aqui eu deveria ter sublinhado, vou sublinhar em outra cor. Esse bi não significa 2, não, tá, Stephanie? Esse bi significa H dentro da fórmula. É um nome histórico. Tem uma explicação histórica lá da alquimia. O bicarbonato ele tem NOx -1. Então, quando ele se liga, ele vale por 2 carbonatos. Olha que história bonita. Aí os alquimistas, que não sabiam fórmula, só sabiam as reações. Ele falava assim, tem um carbonato que vale por 2. Qual é o nome desse carbonato que vale por 2? É o bicarbonato. E não tem nada a ver com 2. É um H no meio da fórmula. O bicarbonato de sódio também, quando se decompõe termicamente, dá o carbonato de sódio, CO2 mais água. Mais uma reação que não está balanceada. Vamos deixar o balanceamento para o final, né, Tatiele? Porque a gente está decorando. E a quarta, essa caiu na UERJ. Nossa, essa aqui, quando caiu na UERJ, foi na prova de 2000 e... Vou chutar um ano, tá, gente? Eu acho que foi 2010. O pessoal, sabe, se despentelhava. E, a banca de 2010 é a mesma desse ano. A banca de química, pelo menos. Então, não fique com essa, isso aí é um detalhezinho. Não é, não. Pode cair. Decomposição, boa noite, Arielle. Decomposição do clorato de potássio. Vou falar do símbolo. Boa, Luiz. Boa pergunta. Estou vendo aqui o... Mas vamos lá. Alguém quer tentar essa daí? Vou te responder já já, Luiz. Quarta decomposição das 4 que eu acho que a UERJ pode cobrar. Essa caiu em 2010. Bom, para começo de conversa, o sal já é chato, né? Clorato. Clorato não é cloreto. Clorato, né, tem oxigênio. Cloreto de potássio é KCl, moleza. Mas o clorato de potássio é KClO3. E aí, esse sal aqui, ele produz... Repara uma coisa. Todas essas decomposições produzem gases. Olha que coisa interessante. Então, é muito comum a gente colocar... Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Spoiler. Pegar minha canetinha aqui, ó. Muito comum a gente colocar uma setinha em cima do gás. Não é obrigatório não, tá, gente? Eu que estou colocando porque eu sou chato.
Ou tá em azul? Uma setinha assim, só para lembrar que é um gás. Esse é o gás que limpa o seu ferimento, limpa nada, ele mata as bactérias anaeróbicas. Esse é o gás que polui a nossa atmosfera, o gás carbônico do aquecimento global. Ele também é liberado aqui, mas aqui a mamãe vai fazer um pão, vai fazer um bolo, ela precisa inflar o bolo com esse gás. E o clorato de potássio também produz um gás. Cara, mas é um gás que raramente é produzido também. Oxigênio, olha só. E aí, de novo, aquela velha crítica de eu vou decorar. Como é que você vai decorar isso? Tem que decorar mesmo, não tem jeito. O aluno que reclama, vou ter que decorar, vai. Porque, olha só, uma vez um discípulo me perguntou assim, mestre, não poderia produzir ozônio? Né? Se fosse ozônio aqui, ia ser bem melhor lá. Botei ozônio agora. Inventei, tá, Stephanie? Ozônio, O3. Gente, maravilha o ozônio, né? Já sai até balanceado. Mas não é ozônio. E não tem explicação não, tá? Não é ozônio porque não é. A decomposição do clorato de potássio não produz ozônio. Como é que você vai decorar isso, então? Decomposição do clorato de potássio dá cloreto mais oxigênio. Gente, olha só como é que a gente decora. Decora no extenso, não, por extenso, quer ver? Água oxigenada, água mais oxigênio. Essa aí acho que todo mundo já decorou. Carbonatos. Falei no plural. Pode ser qualquer carbonato de família 2A. Óxidos mais oxigênio. Bicarbonato. Aí vai dar o carbonato, CO2 e água. E cloratos, cloreto mais oxigênio. Tá bom? Essa decomposição também é térmica, tá? Pode ser até elétrica. E aí vou responder algumas perguntas, mas antes disso, lembre-se que essas reações não estão balanceadas, tá? Precisa fazer método redox aqui para balanceá-las? Não! Já já eu vou ensinar para vocês o método redox. Por enquanto ele não apareceu no maratona, mas ele vai aparecer num próximo simulado, tá bom? Não precisa fazer método redox para balanceá-las. Quer ver? Você pode usar frações que balanceiam facilmente essas reações. Colocar em verde o balanceamento. Ó. Um meio resolve a situação aqui do oxigênio, tá? Aí essa aqui agora está balanceada. A segunda, do carbonato, que é o nosso gabarito, já está balanceada. A terceira começa com o balanceamento errado aqui do sódio. Ó. Tem 2 sódios depois da seta, tem que acompanhar. Alô, quem está chegando depois, achou que era gabarito, né? É aula que chama 2 na frente do sódio, balanceou o sódio, balanceou o hidrogênio, mas balanceou o carbono, uou, balanceou tudo. Colocou esse 2 ali na frente do sódio, balanceou tudo, olha lá o hidrogênio. O hidrogênio passou a ter 2, tem 2 na água, o oxigênio passou a ter 6, tem 3 aqui, estou na terceira reação. 1 mais 2, 5, 1 mais 1, 6. São balanceamentos fáceis. E o melhor jeito de balancear a reação do clorato de potássio é meter um 3 meios aqui. Pode usar fração, mestre? Pode. Mas eu ouvi falar, meu professor falou que tem que ser com números inteiros. Não, mentira. Isso acontece muito em prova de múltipla escolha, que o cara pede para marcar múltipla escolha a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam a reação. Aqui, minha amiga, é prova discursiva. Se você balancear com número inteiro, fração, está valendo tudo. Ok? Todo mundo entendeu os balanceamentos? Nenhuma decomposição acontece à toa. E agora eu vou responder a sua pergunta, Luiz, a sua curiosidade. Quer ver? Essa decomposição aqui da água oxigenada, ela pode ser térmica também, tá? Mas geralmente tem a catalase, que é essa enzima presente no sangue que acelera essa reação. Essa aqui é a decomposição térmica, por isso que eu estou botando um delta aqui, ó, em cima da seta. Não é obrigatório você colocar. Essa aqui, ó, do bicarbonato de sódio também é uma decomposição térmica, tá? E essa aqui do clorato de potássio também é uma decomposição térmica. Mas o Luiz me perguntou sobre as fotólises. Ele não usou esse termo não, mas eu vou trazer esse termo. O que é uma fotólise? Bom, uma fotólise é uma reação em que a luz faz um papel, ela não é um catalisador, mas ela faz um papel de catalisador, ou seja, é uma reação que a velocidade é acelerada pela luz. E aí, em cima da seta, luz, da fotólise, você pode escrever luz, ou você pode ver escrito um tal de HNI. É isso que você queria saber.
HNI, porque H vezes Ni, H é a constante Planck, tá? E esse Ni aí pode ser Ni ou pode ser lambda, é o comprimento de onda. É a chamada energia, a energia luminosa, HNI. Isso aí, às vezes, aparece em cima de uma reação, o aluno fica apavorado. É só para dizer que é uma fotólise. É só para dizer que a luz está acelerando a reação. É isso, Luiz, que você queria saber? O HNI, o H-lambda? Boa noite, Ah, Dudinha. obrigado. Nada, tamo junto. Essas curiosidades são muito importantes. Faça perguntas o tempo inteiro, porque numa dessas que a gente acerta a matéria que cai na prova, né, Luiz? Foi assim lá na questão do sal hidratado e Está vai ser assim hidratado. do sal hidratado e vai ser assim o tempo todo, tá bom? Muito boa noite quem está chegando agora, um pouquinho atraso, entendo, feriado. Anotaram aí? As quatro. Entenderam o macete? Não decora balanceado, não. É muita informação. Decora só as reações. Tá bom? Então vamos voltar para a nossa questão. A nossa questão que é a decomposição. Ah, não, que é a família do cálcio e o período do cálcio. Gente, acha o cálcio na tabela periódica, né? Já sabe qual é a família, já sabe qual é o período. Estou fazendo fora de ordem mesmo. Para quem está chegando agora, pode fazer fora de ordem. Uma das perguntas é qual a família e qual o período do cálcio. Então, você escreve família 2A. Ah, eu não gosto de escrever família 2A. Tá bom, você pode escrever grupo 2. É a mesma coisa. Lembra que a tabela periódica, deixa eu voltar aqui, ó, ela tem duas classificações de família e período. A antiga e a nova. Essa aqui é a antiga, ó, 2A. E essa aqui é a nova. As duas estão valendo. Tá? Agora, cuidado que período você que tem que numerar, hein? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O cálcio está na quarta linha, então ele está no quarto período da classificação periódica dos elementos. Poxa, gente, essas questões são perigosíssimas, sabe por quê? Porque elas são muito fáceis. Não pode perder ponto nessa. A decomposição do carbonato de cálcio não precisa colocar estado físico. Me perguntaram isso. Não precisa colocar a setinha em cima do CO2. Eu, que sou meio louco, adoro colocar a setinha para lembrar que é um gás e não tem problema nenhum colocar. Tá bom? Ah, e quais são as reações que eu preciso botar em estado físico? Equacione a reação termoquímica. Daqui a pouco vai aparecer um exemplo de equação termoquímica. Fora isso, não precisa colocar estado físico. Outra coisa, não é uma reação de reversibilidade, pode esquecer isso, tá? Agora, eu estou respondendo aí aos poucos, tá? Família dos metais alcalinos. Cuidado com isso, Léo. Boa pergunta. Perguntou qual é a família. Família dos metais alcalinos terrosos. Você meio que nomeou a família, você deu o nome da família. Não é legal, não. Mas eu tenho certeza que a banca iria abrir esse gabarito. Não estaria no padrão de resposta, mas eu tenho certeza que a banca de correção iria abrir o gabarito, porque o cara sabe que a família 2A é do metal alcalino terroso. Tá bom? Dê preferência a dar esse nome quando a essa resposta quando for no meio. Aí, quando for no meio, você escreva metais alcalinos terrosos. Nomeie a família. Metais alcalinos terrosos. Mas o comando não foi no meio, foi identifique, eu acho, né? Também não está errado, não, tá? Abriu o gabarito aí para o Léo. Agora, tem uma terceira reação que foi pedida. A sua reação, vou voltar aqui, ó. A sua reação. Estou voltando tudo. A sua reação, olha lá, com a água. Putz, essa aqui, mal galera vacilou. Sua? Gente, presta atenção na referência do sua, língua portuguesa, em sua é o último cara que foi citado. E a gente está careca de saber que os óxidos básicos, quando reagem com a água, olha quem está chegando aí hoje, por favor, o Maratona deve ter uma continuidade, tá? Quem está chegando agora, vai lá no Classroom e pega todas as aulas anteriores, tudo bonitinho, para assistir de novo, tá bom? Tem tudo no YouTube bonitinho. Então, ó, o óxido de cálcio, como é um óxido básico, que está em preto aqui, não precisa ir não, tá? Como é que você sabe, mestre, que ele é um óxido básico? De novo, os óxidos formados por metal de NOx 1 e metal de NOx 2, quem não sabe NOx não sabe nada, são básicos. Todo óxido básico, quando reage com a água que está em preto, é aula, vai dar base.
Epa, vacilei aqui então, né? Eu vou pegar o óxido de cálcio, vou somar água e vou dar a base de cálcio. Só que toma cuidado que a base de cálcio, como o cálcio é da família 2A, né, tem NOx mais 2, é a famosa hidróxido de cálcio. Então, somando água aqui, a gente vai ter que balancear, né? Ou não. Vamos ver se vai precisar balancear. Hidróxido de cálcio. Nem precisa balancear. Só cuidado, gente. Se o cálcio é da família 2A, a base tem que ter NOx mais 2. Bom, é o caso aqui que a gente usou, a base de NOx mais 2. Pronto. Questão fácil. Tópicos. Reações inorgânicas. Sim, você tinha que conhecer a decomposição do carbonato de cálcio, tá? Tabela periódica e só. Ah, deixa eu só voltar aqui um instantinho, que faltou uma coisa aqui. Acho que o Léo até perguntou isso aqui, ó. O delta em cima da seta. Isso aí, Tatiele. Neste caso, tem que colocar o delta. Mas, mestre, você quando deu a aula falou... Olha lá, na aula falou que não precisava colocar o delta. Na aula eu falei que você não precisa saber qual é o fator de cada decomposição. Ali, por exemplo, olha só, no caso da água oxigenada, pode ser a luz, né? Eu botei a catalase, mas tem também a luz que o Luiz lembrou. Pode ser alta temperatura também, o calor atrapalha. Aqui não é bem uma decomposição térmica, tá? Agora, cuidado para não confundir decomposição térmica com combustão. Combustão é pegar fogo, precisa de oxigênio. Aqui não, decomposição térmica. É que o texto falou que a decomposição é térmica. Muito bem lembrado, Tatiele. Olha lá. Reação. Ah, não está escrito. Está escrito lá em cima, ó, térmica. Então, cuidado. Toda vez que a UERJ, que o moço da UERJ falar qual o tipo de decomposição que está rolando, térmica, decomposição, fotólise, né? Decomposição por eletricidade, que é a eletrólise, aí você dá um indício disso. Perfeito, Tatiele. Muito bem lembrado. Então, para quem está chegando depois, é assim que funciona a nossa aula, tá, gente? Tem aula e tem a reação. Tem que colocar assim, gente. Olha aí, eu, autor da questão, perdendo ponto de bobeira. Tá bom? O que eu espero no domingo? Que você esteja inspirado para não perder o ponto de bobeira. Tá bom? Tem que colocar o delta assim que a Tatiele falou. Obrigado, Tati. E os tópicos são esses: reações inorgânicas e tabela periódica. Só. Essa questão tem uma falha. E eu só vi essa falha com a resposta da Arielle. Aliás, a Arielle fez um belo simulado, hein? Estou gostando de ver teu avanço assim, muito bom em relação ao que eu conhecia antes. Você está arrebentando nas respostas. Mas a Arielle detectou uma falha minha. Essa questão é minha. Uma falha pequenininha que dá para a gente corrigir aqui nesse texto. Esse texto eu tirei, esse texto que está em azul aí na sua telinha, eu tirei do site webaerobics.com, que para mim é o melhor site de tabela periódica que existe. Só que é um site em inglês. E na hora que eu fui fazer a tradução, faltou aqui um detalhe. Mas eu não vou anular a questão de ninguém no simulado. Esse hélio aqui, ó, que está escrito, era para estar escrito assim, hélio 4. Cara, isso muda completamente as possibilidades. Na verdade, sem estar escrito hélio 4, fica impossível acertar uma das perguntas, que é a reação nuclear. Tá bom? Então, cuidado, peço mil desculpas, mas não vou anular a questão por causa disso. Vamos fazer assim mesmo, tá? Vamos pensar comigo. Com base no texto, escreva, olha aí, a reação nuclear. Galera, sempre sublinhando o verbo de comando para não fazer nada que não foi pedido. Calcule a velocidade média de decaimento. Essa questão é só de radioatividade. Tá? Se bem que pediu velocidade e radioatividade com cinética química. E cinética química é um assunto tão pequenininho que cai pouco. E aí o aluno pensa, lá no cursinho, cara, eu tenho certeza que no teu cursinho você teve 2 ou, no máximo, 3 aulas de cinética. E às vezes não é suficiente para a prova da UERJ, tá? Essa questão aqui pode ser que seja. Vamos escrever a reação nuclear, porque radioatividade é um dos assuntos mais cobrados na UERJ e também um dos mais fáceis. Não pode dar mole. Interpretação de texto. Está escrito que o Mendeleev ele foi produto do bombardeio. Está aí.
Essa é a palavra mais importante do texto. Do isótopo Einstênio 253 com hélio 4. Pronto. Parei aqui. Tá? E aí ele ainda diz que foi produzido o Mendeleev 256. Isso é muito importante. Ah, mas lá na tabela periódica, o Mendeleev não tem massa 256. Dane-se a tabela periódica. E é por isso que eu tenho que escrever hélio 4 aqui. Ah, na tabela periódica ele também tem massa 4. Gente, preste atenção no que eu vou falar. A massa da tabela periódica não é massa, não é número de massa. Preste atenção aqui na legenda, ó. É massa atômica. A massa atômica é a média ponderal, desculpa, dos números de massa. Então, por exemplo, você podia usar um Mendeleev que não tem a massa 256, e é o que está na tabela periódica lá. Um Einstênio tem massa atômica 252, e o Mendeleev, o hélio ali, tá? E o Mendeleev tem massa atômica 258. O que me interessa da tabela periódica é o número atômico. Está aqui a legenda, ó. O número atômico que é importante para mim. Então, todo exercício de radioatividade foca no número atômico. A tabela periódica serve para você pegar o número atômico, não para você pegar a massa atômica. E aí eu vou botar aqui mais uma vez essa observação. Aqui mesmo dentro da tabela periódica, ó. Massa atômica, que é o que vem na tabela, não é a mesma coisa que número de massa. Ah, não é tudo massa? Sim, é tudo massa. Só que a massa atômica, que é o que vem na tabela, é um número aproximado de todos os isótopos possíveis daquele elemento. Inclusive, quando a massa atômica vem entre parênteses, uma curiosidade, é porque o elemento é artificial. Tá vendo? Toda a massa atômica entre parênteses é que o elemento é artificial, que é o caso do Mendeleev, que é o caso do Einstein, mas não é o caso do hélio. Então, os elementos que eu precisava pegar na tabela periódica estão aqui, ó. Hélio, número atômico 2. Mendeleev, que é o meu produto, número atômico 101. E Einstein, o número atômico 99. É só isso que me interessa, número atômico. As massas foram fornecidas no problema. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a questão, rapidinho. Deixa eu manter aqui. Tá. Vamos fazer nosso rascunho, gente. O nosso rascunho ajuda bastante. Como que é a reação nuclear? Depois eu passo lá para o papel. Se eu vou produzir o Mendeleev, ele é produto. Ah lá, a massa dele é 256. Mesmo que na tabela periódica esteja 258, de novo, é 256 que eu vou usar. Tá bom? Bombardeio. Galera, vamos botar sinônimos aqui, ó. Bombardeio, não precisa copiar não, gente. Só olha para cá. Bombardeio é a mesma coisa que colisão, é a mesma coisa que captura. Putz, quando a UFRJ usou captura, todo mundo errou. É a mesma coisa que choque. Choque é mais fácil, né? E é a mesma coisa até que fusão. Eu posso chamar essa reação de fusão, porque eu estou fundindo coisas, tá? Não é uma fusão nuclear no sentido tradicional de dois núcleos pequenos, mas é uma fusão. É uma fusão de quem? Do Einstênio com hélio. Qual hélio? Hélio 4. Einstênio 253 com hélio 4. Mestre, você não botou hélio 4. Foi para chocar vocês. Eu botei alfa. O hélio 4 pode ser chamado de alfa, tá bom? Eu vou botar alfa aqui, depois eu vou botar hélio, só para dizer que os dois valem, tá bom, Mel? Então vamos lá. Beleza, acabou a reação nuclear, né? Não, não acabou, não. Porque em toda reação nuclear, as massas e as cargas se conservam, tá, Stephanie? E aí tem um probleminha que já é detectado aqui, ó. Como é que 253 de massa do Einstênio, somado a 4 de massa do hélio, vai dar 256? Isso é um problema. 253 mais 4 dá 257. Está faltando aqui alguma partícula que tem que estar na nossa reação nuclear que tem massa 1. Existem diversas partículas de massa 1. O nêutron tem massa 1, o próton tem massa 1, tá bom? Podia não ser nem partícula, podia ser um hidrogênio, um elemento hidrogênio, porque ele também tem massa 1, pelo menos o prótio. Calma que eu vou descobrir quem é essa partícula já já. Por enquanto é uma interrogação.
Agora, o número atômico do Einstein, não sei se você lembra, é 99. É para isso que serve a tabela periódica, para você pegar o número atômico. O número atômico do hélio, nós já pegamos também lá, é 2. E o número atômico do Mendeleev é 101. Galera, esses números que eu fiz dentro dessa estrelinha aí, ó, 99, 2 e 101, tudo isso, Lívia, eu peguei na tabela periódica, tá bom? E aí, presta atenção uma parada. Vou descobrir agora quem é a tal da partícula de massa 1, porque a carga dela tem que ser zero. Como é que você sabe que a carga tem que ser zero? De novo, galera, isso aqui é rascunho, tá? Ó, 99 mais 2 já dá 101. Então, aqui tem que ser 101. Se eu já tenho 101, eu tenho que somar zero. E aí eu te pergunto, pode responder no chat, o Luiz já respondeu, mas quem quiser gritar no microfone também vale. Qual é a partícula que você conhece que tem massa 1 e não tem carga? É o nêutron. Obrigado, participantes. Radioatividade, moleza, tem que saber massa e carga de alfa, beta e gama, tem que saber massa e carga de próton, nêutron e elétron. Exatamente. O nêutron é o único com carga zero e massa 1, tá bom? O nêutron é o único com carga zero e massa 1. Só uma curiosidade aqui, Léo, que você falou e agora ocorreu isso na minha cabeça. Toda partícula tem uma antipartícula. A única antipartícula que eu vi cair nos vestibulares da UERJ foi o pósitron, que é o antielétron, que, aliás, foi a primeira antipartícula descoberta, por isso que ela cai nos vestibulares. Caiu na UERJ, já caiu no Enem, já caiu na FUVEST, etc. Pósitron, já falei dela. Mas existe o antinêutron. Você sabia que existe? Lógico que vocês sabiam. Tem um anti-tudo. Tem um antipróton, um antielétron, um antinêutron. E te disseram, e é verdade, que toda antipartícula é só trocar a carga. Mas como é que você troca a carga do nêutron? Alguém sabe? Como é que é o antinêutron? Não, não é neutrino não, Léo. Luiz. O neutrino, o neutrino é partícula, mas o neutrino não aparece nas reações nucleares, porque o neutrino é uma partícula de carga zero e massa muito próximo de zero. Mais próximo de zero do que o elétron, inclusive. A massa do neutrino é menor que a do elétron. Então, o neutrino numa reação nuclear não tem graça. Mas o antinêutron pode aparecer. A minha preocupação é a seguinte: se cair um antinêutron numa reação nuclear, não muda nada. Antinêutron e nêutron, nas reações que a gente equaciona, não muda nada. É porque existe uma outra propriedade que pode ser mudada na antipartícula, que se chama spin. E ela não cai no vestibular da UERJ. Então, relaxa. O antinêutron, ele tem o spin trocado. Troca a carga do spin, né? O spin que a gente conhece é o spin do elétron, mais meio e menos meio, né? O spin do nêutron vai ser trocado e aí ele vira um antinêutron, tá bom? Então, quando a partícula tem carga zero, uma outra propriedade tem que trocar, e aí é o spin. Mas isso não vai mudar em nada na reação nuclear, foi? Então, se, por exemplo, vamos supor que essa reação falasse assim, e essa reação produziu um antinêutron. Aí você, caramba, antinêutron eu não estudei. Mete um nêutron comum que dá no mesmo, tá bom? Agora, antielétron, não. Antielétron troca a carga. Antipróton é o próton com a carga trocada. Antihidrogênio é o hidrogênio com a carga trocada. Antipartícula é a partícula normal com a carga trocada. Tá bom? Não existe deuteron, Luiz, é deutério. Tá? É deutério que dá origem à água deuterada. Tá? Deuteron não existe, é deutério. Tá? Pode ser que exista um sinônimo aí para deuteron e deutério, mas eu nunca ouvi esse termo deuteron. Eu vi deutério. Bom, deutério é o hidrogênio de massa 2, tá? Que cai em prova. Acabou, né? Agora, acabou essa parte. Depois eu tenho que calcular o decaimento. Mas como é que eu vou calcular decaimento, mestre? Meia-vida. E aqui praticamente a gente fecha a matéria de radioatividade. Saber fazer a reação nuclear, né? Descobrir a partícula produzida, nêutron, cujo símbolo é N, tá bom? A Ariane acertou completamente a questão. E também calcular meia-vida. Calcular nada. A meia-vida já veio. Agora, o que significa meia-vida dado pelo símbolo T meio? Atenção, quem perdeu a aula de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que metade de qualquer coisa se decomponha, tá bom? Então, você pega uma coisa qualquer, pode ser até um remédio, e ele cai pela metade dentro do seu corpo.
Esse tempo chama-se meia-vida. Ou seja, de 75 minutos em 75 minutos, o Mendeleev sofre essa reação. Tá bom? E aí cai pela metade. É uma questão quantitativa. Agora, olha só. Eu quero saber isso em mol por hora nas 5 primeiras horas. Vamos equacionar isso? Vamos lá para o nosso padrão de resposta, porque aqui a gente já pegou tudo que podia, né? A reação nuclear ficou Einstênio mais hélio 4. Lembra que eu corrigi o hélio para hélio 4, tá, Duda? Não sei se você pegou, chegou depois. Aí tem que botar o Mendeleev, o 101, tem que botar massa e carga de todas elas. Einstênio era o 256, se não me engano. Não, não era 256, não. Vou ter que colar de novo. Peraí, vou ter que colar. 253, sorry. 253, falha minha. Esse sistema aqui, gente, tem essa falha. Tem espaço, né? Mas faz parte do processo. É 253. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Pronto. Quem está chegando agora no Maratona, tudo isso fica no slide que a gente envia para vocês. Ó, 253 mais hélio, que você pode chamar de alfa, não tem problema nenhum. Agora, tem que botar massa e carga de cada uma delas. E é isso que produz o nosso querido Mendeleev, número atômico 101, massa 256, e por causa dessa massa petititinha, que faltou um nêutron aqui. Essa é a reação nuclear, tá bom? Ah, o Luiz, eu não concluí que é hélio 4, não. Peraí que o Luiz não pegou isso. Isso é importante, vale para todo mundo. Eu falei que foi uma falha minha. Lá no texto original deveria estar escrito assim, ó, hélio 4, tá? Isso aqui é uma falha minha. Isso aqui deveria estar escrito. Troca hélio por hélio 4. Não tem como saber, não. Não é conclusão, não. Porque existem vários isótopos do hélio. Tem hélio 3, então isso aqui é uma falha minha. Deveria estar escrito hélio 4. Mas, Guedes, na tabela que você mandou, tá hélio 4. Não, não, de novo, mas eu não posso pressupor. Ah, tá. De novo, a tabela está aberta aqui, perfeito. Eu não posso pressupor que o fato de estar escrito 4 aqui para a massa atômica do hélio significa que eu usei o isótopo 4. Não posso fazer isso. Eu botei Tá? isso porque, como você não tinha dito nada, eu Mas não fui tem pela essa, não. tabela. Excelente o que você pensou. Deu coincidência. Coincidência, tá? Não é assim. A UERJ não vai fazer isso. A UERJ não vai fazer assim. Ah, usei um isótopo do hélio. Sem dizer qual o isótopo do hélio, você não pode confiar na tabela. Foi falha minha. Vou voltar aqui de novo. Foi falha minha. Deveria estar escrito hélio 4 aí. Foi na hora de traduzir que eu esqueci da palavra do número 4. Tá bom? Então, Luiz, está aí a sua pergunta. Foi o hélio 4 que deveria estar escrito ali. Deveria ser assim, ó. Produto do bombardeio do isótopo Einstein 253 com hélio 4. Tá? Na verdade, não estou querendo me justificar, não, mas no texto original em inglês o cara não botou a massa, foi o erro do texto. Depois eu peguei uma outra revista científica e descobri que era hélio 4, porque podia ser hélio 3. A reação muda completamente. Olha só, Arielle, se fosse hélio 3, não ia produzir nêutron. Essa mesma reação ia mudar. Eu fui pesquisar qual é a reação de produção do Mendeleev para ver que era com hélio 4. Se fosse com hélio 5, existe hélio 5, tá? Existe hélio 3, hélio 4, hélio 5, hélio 6. Eu posso produzir hélios com massas diferentes. Se for com raríssimo hélio 5, não ia produzir um nêutron só, não. Ia produzir 2 nêutrons. Então, cuidado. Excelente questão que a gente está discutindo aqui. O fato de ser hélio 4 produziu nêutron. Se fosse hélio 5, produziria 2 nêutrons. Então, a partícula ali que estava escondida, tá? Poderia ser 2 partículas ou 3 partículas escondidas. Isso já aconteceu na UERJ. Tá bom? Agora, e a parte do cálculo? 5 primeiras horas, 75 minutos. Gente, minha sugestão, pega logo essas 5 horas aqui e passa para minuto. Tá? Mas passa isso na prova, tá? Não é só no rascunho, não. 5 horas, todo mundo sabe que são 300 minutos. Mostra isso no seu caderninho de respostas. Aqui, ó. Você vai fazer assim. Tempo, 5 horas. Que é igual
Eu sei que é uma conta ridícula, mas não custa nada. 5 vezes 60, pronto. Está feita a conta. 300 minutos. Meia-vida. Cuidado para não confundir tempo com meia-vida, hein? Meia-vida é T meio. 75 minutos. E agora parece que falta informação. Como é que eu vou saber a velocidade nas 5 primeiras horas? O que velocidade tem a ver com meia-vida? Gente, se eu quero a velocidade em mol por hora, basta você escolher uma quantidade de mols que você quiser, tá? Minha sugestão, para não ficar difícil, 1 mol. Então, faz isso aqui no papel. Aqui, ó, para calcular a velocidade usando a minha vida, você vai fazer assim. Imagine que você tem 1 mol desse Mendeleev sendo produzido, né? 1 mol dessa reação acontecendo. Passa uma meia-vida, não é mais 1 mol. Tá? Na verdade, essa decomposição do Mendeleev é outra reação. Tá? Passa uma meia-vida, vai ficar meio mol. Porque esse é o conceito de meia-vida. Passa outra meia-vida, vai ficar 0,25 mol. Passa outra meia-vida, vai ficar 0,125 mol. Ah, mas que trabalheira. Gente, se você quiser fazer reação, a equação exponencial também pode. Eu vi que teve gente que fez por equação exponencial. Mas, atenção, o mais importante é que você descubra quantas meia-vidas cabem dentro de 300 minutos. E tem que ser um número inteiro na prova da UERJ. Aqui, ó, 300 minutos são 4 meia-vidas. Porque 4 vezes 75 dá 300. Aí você faz assim mesmo na mão, e prefiro assim, 1 meia-vida, 2 meia-vidas, cuidado que meia-vida é setinha, tá? 3 meia-vidas, tá faltando mais uma. 4 meia-vidas. E a metade de 0,125 é 0, peraí, que fugiu. Um jeito mais fácil de fazer, quer ver? Eu estou fazendo aqui com o número decimal, vou fazer de um jeito mais legal, quer ver? Matematicamente. Engraçado que eu preparei esse jeito e apresentei outro. Botar fração, pô. Bota fração, ainda mais que não é conta final. Aqui, metade, meio mol. Na forma de fração é melhor. 1/4 de mol, 1/8 de mol no resultado final, 1/16 de mol. Por que nem resultado final? Calma aí. Porque esse 1/16 de mol, tá? Ele veio de 1 mol. E aí vem o conceito de velocidade. Cineticamente, o que é velocidade, gente? Velocidade é a variação de qualquer coisa, pode ser número de mols, em função do tempo. Só que cuidado, gente, a UERJ não trabalha com velocidade de reação negativa. E, obviamente, que isso aqui é um decaimento, vai dar negativo. Então, trabalha em módulo. Esse delta aqui é de variação, tá? Pronto. Aqui em módulo, para não dar negativo. Variação é final menos inicial. No final, eu tenho 1/16 de mol. No início, eu tinha 1 mol. Ah, mas por que você escolheu 1 mol? Gente, pode escolher qualquer quantidade. Vai dar a mesma coisa, você vai perceber. Tá? Sobre a variação do tempo em horas, que é 5 horas. Gente, subtração de frações. Né? Isso aqui vai dar 15/16. Olha como é que fica mais fácil a conta. E 15/16 sobre 5 horas, 5 horas foi o tempo que se passou. Ah, mas você voltou para a hora? Voltei para a hora porque é em mol por hora. Né? E aí fica fácil essa multiplicação, essa divisão de fração. Fica 15/16, tá? Vezes 1/5, né? 3/16. Se você deixar assim na prova da UERJ, isso é fração irredutível. Não tem problema nenhum. Só não deixe de botar unidade, viu, Arielle? Mol por hora. Agora, quem quis fazer esse cálculo, dá 0,1875 mol por hora. Então, não deixa a matemática entrar na sua mente e atrapalhar a química. Velocidade é final menos inicial. Ah, mas no fim vai ter menos. Lógico, é decaimento. Então, trabalha em módulo. Essa barrinha aqui que ficou horrível é o módulo. Velocidade se trabalha em módulo. Tá? A UERJ raramente trabalha com velocidade negativa. Raramente não. A UERJ não trabalha com velocidade negativa. Tá bom? E aí, trabalhar em fração é muito melhor. Porque a gente só deixa para fazer conta lá no final. Ok? O que caiu nessa questão? Radioatividade e cinética química. Gente, não esqueça, tá, gente?
cinética química. Cinética química significa que você tem que saber calcular a velocidade. Além de outras coisitas mais, que a gente vai ver no próximo simulado, simulado 6. Bom, simulado 5. Bom, chegou uma questão que eu estava esperando chegar. Chave de ouro. Cara, essa questão é uma questão de termoquímica, nitidamente, você está vendo aí, que muita gente não consegue fazer. Tá? E a UERJ já fez isso há muitos anos atrás. Misturar dois modelos de cálculo de ΔH. Quando vem duas reações aí, todo mundo já pensa logo na lei de Hess, né? Já vem logo a lei de Hess na cabeça. E é verdade. Só que não é só com lei de Hess que a gente vai matar essa questão, não. Vamos ler. A combustão do etanol foi realizada em duas condições estequiométricas diferentes. Ó, a primeira condição, com 3 mols de oxigênio, a combustão completa. E depois ela fez uma combustão, eu fiz uma combustão aqui, só com 2 mols de oxigênio. E aí ficou uma combustão incompleta. Tem várias combustões incompletas. Vai vendo, é o mesmo etanol. Ó. O etanol que está sofrendo combustão na primeira reação é o mesmo que está sofrendo na segunda. Sabendo que a entalpia padrão de formação, cara, isso aqui é muito importante. Entalpia padrão de formação do gás carbônico é menos 396 kJ por mol, calcule a entalpia padrão de formação do monóxido de carbono. Cara, essa é a parte difícil dessa questão. Esse é o desafio dessa questão. Calcular a entalpia padrão de formação do monóxido de carbono. Em seguida, identifique a hibridação do carbono no CO2. Moleza. E o tipo de ligação, ó, esse aqui identifique de novo. O tipo de ligação intermolecular dessa substância quando no estado sólido. Já já você vai entender por que quando no estado sólido. Aliás, vamos lá, entre calcule e identifique, o que é mais rápido? Ou identifique. Só tome cuidado, gente. Agora, estratégia de prova. Diferentemente do Enem, na prova da UERJ, daqui a 2 semanas, você não vai ficar pulando questão, não, tá? Para com essa palhaçada. Se for pular, pula a questão inteira. Não faz um pedacinho dela e depois. Tá vendo, Léo? Isso é muito importante. É muito importante, Maria Vitória. Elieri, é muito importante. É tanto detalhe, é tanta pergunta dentro de uma questão só, que se você falar assim, depois eu volto para ver esse cálculo aqui. Cara, você vai esquecer de voltar. É diferente do Enem. Olha a estratégia como é que é diferente. Prova da UERJ é rascunho e já faz o desenvolvimento logo. Não deixa para depois, não. E eu já dei essa dica e vou dar de novo porque tem aluno novo. O rascunho da prova de química é feito na de biologia, para você não ter que ficar virando o caderno. Você vai receber 3 cadernos. O caderno de química, de biologia e de redação. Tá? Você vai pegar a prova de biologia e vai fazer no rascunho de química. Vai pegar a prova de química e fazer um rascunho de biologia. Acabou. Então, você tem que ficar virando folha. Agora, terminou de rascunhar, que é o que eu estou fazendo nessa folha aqui, já passa logo para o desenvolvimento e resposta. Aliás, tem coisa que nem rascunhar você vai. Por exemplo, hibridação do carbono do CO2. Cara, isso tem um desenvolvimentozinho. Então, olha só, não vou nem rascunhar, quer ver? Pode fazer fora de ordem, mestre? Pode. Então, vamos lá. O CO2, para você acertar a hibridação do carbono, você tem que desenhar a estrutura do CO2. Pelo amor de Deus, né? CO2 é C, dupla para o O, dupla para o outro. Por que é importante saber que tem dupla para um lado e dupla para o outro? Vamos lembrar? Sempre que o carbono faz 2 duplas, aquele macete do dedinho, ó. Quem perdeu está lá na aula 2, ó. Só tem um buraquinho entre 2 duplas. Então a hibridação é SP. Quando tiver 3 buraquinhos, 4 ligações simples, SP3, macete dos dedinhos. Uma ligação dupla, 2 buraquinhos, SP2. Resgata lá esse macete. Só não escreve ele na prova, pelo amor de Deus. É só escrever assim, ó, hibridação SP. Hibridação de carbono é moleza. Cai pra caramba na UERJ. Pronto, já dei a hibridação. Agora, o tipo de ligação intermolecular é outra pergunta. Mas falando do estado sólido. É porque, galera, geralmente, quando se fala de CO2, você pensa logo no gás carbônico, né? E aí tem uma pegadinha. Gás, né? Estado físico, gasoso, não tem ligação intermolecular. Cuidado, a UERJ não vai fazer essa sacanagem com vocês, mas eu estou te dando aula.
Gente, no estado gasoso, as moléculas estão isoladas. Qualquer que seja a ligação, ela até tinha nome. Está entendendo esse conceito? Ligações intermoleculares são completamente rompidas quando a substância está no estado gasoso. Então, como é que você vai dar nome a algo que não tem no estado gasoso? Agora, esse mesmo CO2 que você pensa que é o gás carbônico, o aquecimento global, também é o gelo seco. Olha uma curiosidade: CO2 no estado sólido se chama gelo seco. Quem é responsável pela formação do gelo seco? As ligações intermoleculares. Agora, como o CO2 é uma molécula apolar, para quem não lembra como é que a gente detecta a molécula polar, já vou mostrar já já. Ele vai fazer a interação mais fraca que tem, as ligações de dipolo temporário. Mestre, eu não escrevi dipolo temporário, eu escrevi dipolo induzido. Tá valendo, é sinônimo. Temporário. Pressa. Temporário. Dipolo induzido é a mesma coisa. O Enem Ô, aceita qualquer um Guedes, desses nomes. Tem mais nome. Fale. se eu botar gelo seco, vai dissolver melhor no óleo do que na água? Como é que é? Gelo seco, vai dissolver melhor no óleo do que na água? Aí é uma coisa complicada, porque olha só, excelente pergunta. Gelo seco é apolar, né? Mas entenda uma coisa: gelo seco está no estado sólido. O estado sólido é mais difícil de dissolver. Primeiro, quando você joga gelo seco na água, né? Todo mundo já deve ter visto isso. Tem no YouTube vários experimentos. Teve até um youtuber aí, babaca, que encheu a piscina de gelo seco e morreu. Bem feito. Ele não sabia que gelo seco era gás carbônico, ele encheu de gelo seco e mergulhou. Gente, quando você mergulha numa piscina cheia de gelo seco, o gás que fica ali é só gás carbônico. Então ele não morreu porque ele é tóxico, ele morreu asfixiado, não tinha oxigênio. Como é que o cara mergulha numa piscina lotada de gelo seco? É um youtuber russo lá, bem feito, não estuda química. Enfim, mas o gelo seco, ótima pergunta, ele é apolar. Mas aquela reação que você vê dele com a água é que, na verdade, ele está sublimando. O gelo seco tem temperatura muito baixa, muito baixa. Se não me engano, é -70, alguma coisa assim, -75, é muito baixo. Aí, quando você joga na água, ele vai sublimar. Então, ali não é uma questão de dissolver. O gelo seco é pouquíssimo solúvel na água. Se você jogar no óleo, agora é a sua pergunta, nunca vi esse vídeo. Gelo seco jogado no óleo. Podemos inaugurar esse canal. Se você jogar no óleo, a primeira coisa que ele vai fazer é, de novo, sublimar, passar para o estado gasoso. E aí, dificilmente, ele vai dissolver no óleo. Por quê? Porque, de novo, o gelo seco é sólido, encostou no óleo, que está a temperatura ambiente, ele vai sublimar. Pelo amor de Deus, não jogue gelo seco no óleo quente. Você quer acabar com o mundo, né? Mas gelo seco no óleo, temperatura ambiente. Ele vai sublimar, passar para o estado gasoso, e gases, para serem dissolvidos no óleo, eles têm que ser borbulhados. Então, esse experimento não vai dar certo. Mas eu vou responder a sua pergunta, Luiz. O CO2 gasoso, se eu borbulhar no óleo de cozinha, ele vai dissolver mais no óleo de cozinha do que na água. Tá bom? Então, se eu fizer um refrigerante gasoso, não existe, tá, gente? Estou inventando. Vai ter mais carbônico, mais gás carbônico dissolvido do que no refrigerante aquoso, que é o que todo mundo tem. Tá bom? Só um experimento que não vai dar certo. Hibridação, molécula polar de dipolo temporário, dipolo induzido, ligação de Van der Waals. Ligações de London ou forças de London. Aqui é nome de 2 cientistas, tá? Todos esses nomes valem, tá bom? Eu já vi numa prova lá do Nordeste, alô, quem viaja aí para fazer prova, tá? Dipolo instantâneo. Tá valendo, meu amigo. Olha lá. Temporário, instantâneo, é sinônimo. Dipolo rapidinho, óbvio que não tem esse nome de dipolo rapidinho, mas tudo é possível, contanto que tenha esse significado. Ah, eu botei dipolo a dipolo, aí tá errado. Dipolo a dipolo ou dipolo permanente é característica das moléculas polares, tá bom? E essa molécula é apolar por quê? Vamos olhar por quê? Porque quando você desenha a geometria correta, Stephanie, você pode usar vetores, polaridade, não precisa botar isso na prova, não, para mostrar que o vetor da esquerda é igual ao vetor da direita. Então, eles se anulam toda vez
que o momento de polo resultante da molécula for zero, não precisa botar isso na prova, não. Toda vez que o momento de polo resultante da molécula for zero, a questão não foi sobre isso. Ela é apolar. Tá bom? Isso aqui é só uma aula que está em verde, tá bom? Ah, mas isso aí não é desenvolvimento? Não. Desenvolvimento é o seguinte. Agora, imagina uma questão assim. Explique por que que o CO2... Seria assim, quer ver? Escreva a estrutura plana do CO2, represente a forma estrutural plana do CO2 e explique por que que ele é uma molécula apolar. Aí você tem que explicar. Nunca vi a UERJ fazer isso. Chegar nessa explicação profunda. Estou enrolando vocês, né? Cadê a termoquímica? A termoquímica vem agora. Vamos voltar lá na questão? Galera, eu te dei a entalpia padrão de formação do gás carbônico. E o gás carbônico aparece só nessa reação. E estou te pedindo a entalpia padrão de formação do monóxido de carbono. E o monóxido de carbono só aparece na outra reação. Como é que eu faço, então, para ter as informações numa reação só? Ah, galera, eu vou ter que equacionar um jeito de somar essas reações. Só aí que vem a malandragem. Essas reações são termoquímicas. Alô, Léo, lembra que eu falei quais são as reações que eu preciso botar em estado físico? Só nas termoquímicas. Tá? Aqui, são reações termoquímicas. Quer dizer que no desenvolvimento dessa questão eu preciso botar o estado físico? Não. Mas se essa questão pedisse assim, quer ver? Calcule a entalpia padrão de formação do monóxido de carbono e equacione a reação termoquímica global. Aí precisa botar o estado físico. Como é o desenvolvimento, ninguém vai reparar que você não botou o estado físico. Você só tem que tomar cuidado que, já que você tem um, que é o CO2, você tem a entalpia desse cara, e que é a entalpia do outro, as outras espécies elas têm que sumir. E aí tem uma malandragem. Como é que eu vou cortar 3 mols de água da primeira reação com 3 mols da segunda? Invertendo uma delas. É a lei de Hess a nosso favor. Quando você inverter uma delas, pode ser a primeira ou a segunda, além de cortar água, você vai cortar o etanol. E por que é importante cortar esses dois caras? Preste atenção, cérebro. Eu não tenho a entalpia desses dois caras. Como é que eu vou calcular a entalpia de um cara que está faltando? Né? Está faltando só a entalpia do CO. Se está faltando a entalpia de uma porção de gente também. A entalpia do CO2 veio. A entalpia da água não veio. A entalpia do etanol não veio. E a entalpia do oxigênio vale zero. Não esqueça disso. Isso é muito importante. Ó, se você esqueceu isso, vou escrever agora. Importante. É importantíssimo isso na termoquímica. Entalpia padrão de formação. Esse é o símbolo. De qualquer substância simples. Substâncias simples são aquelas que são feitas por um elemento químico só. Mas tem que ser na condição padrão, tá? Vale zero. Essa informação é importante? É aqui. Oxigênio não vai cortar totalmente. Vai sobrar um mol de oxigênio. 3 de um lado, 2 do outro, vai sobrar um mol. Mas a entalpia do oxigênio vale quanto? Zero. Tá? Então, não esqueça. Qual é o objetivo? Calcular a entalpia padrão de formação do monóxido de carbono. Só que eu só tenho a entalpia do CO2 para isso. Como é que eu vou fazer? Equacionar de um jeito que todas as substâncias que eu não tenho entalpia sumam. E eu vou conseguir. Eu vou pegar a primeira etapa, a primeira reação, primeira etapa, vou manter, presta atenção agora que eu vou lá para outro caderninho, e você precisa entender. E essa aqui de baixo eu vou inverter. Inverter é trocar reagente com produto, produto com reagente. Vamos fazer isso direto no desenvolvimento. A primeira mantida e a segunda invertida. Espera aí que eu perdi a reação. Tá aqui. A primeira mantida, C2H6O, estou colando aqui para ir rápido, mais 3GO2. Isso tudo tem que estar no desenvolvimento, dando 2 de CO2 mais 3 de água. Se você manteve a reação termoquímica, mantenha o seu ΔH. Esse ΔH que vai me possibilitar calcular, menos 366. Agora, a outra invertida, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o CO e a água, que eram produtos, e vou botar como reagente. E vou pegar o etanol e o oxigênio, da segunda, e vou colocar como produto. Agora, presta atenção nisso.
Se você trocou reagente de lugar com produto, o ΔH tem que trocar de sinal. A reação que era outrora exotérmica vai virar endotérmica aqui, ó. Só troquei o sinal. Gente, se eu tivesse que multiplicar alguma reação dessa por 2, por 3, por 4, o que aconteceria com ΔH também multiplicaria por 2, por 3, por 4. Calma que você não está vendo ainda a luz no fim do túnel, mas olha qual foi o meu objetivo. Cortei o etanol, que eu não tinha entalpia, cortei 3 mols de água, que eu não tinha também entalpia da água, não consigo cortar totalmente o oxigênio, mas não tem problema, porque qual é a entalpia padrão de substância simples? 0. Então, olha como é que fica a minha reação global desse processo que eu fiz. 2 de CO mais 1 de O2, estou escrevendo 1 aqui à toa, dando 2 de CO2. Para que, mestre, que você fez essa reação? Porque eu fiz essa reação e, através disso aqui que nós chamamos de lei de Hess, eu consigo o ΔH dela. Se essa reação é a soma de duas reações, o ΔH dela é a soma desses ΔHs. Deu menos 572. Peraí, mestre, mas para que isso tudo? Agora eu posso... Olha que questão difícil. Gente, se você não acertou essa, acredite, você é um ser humano normal. Agora eu posso, através do conceito de ΔH, que é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, não se assuste com os nossos simulados, Lívia, Stephanie, Guilherme, eles são mais difíceis que a prova da UERJ. Eu posso, através desse conceito, matar a entalpia que estava faltando. Porque, vamos lembrar, essa do CO2 eu tenho. Me deram, está lá no texto. Essa aqui do CO é o que eu quero. E a entalpia do oxigênio vale 0, porque ele é substância simples. Então, vamos lá? Gran finale. Eu vou pegar esta formulinha, bota a formulinha na prova, tá? Porque não é fórmula, é conceito. Vou colocar que o ΔH é menos 752 e vou dizer que produto, CO2, 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO2 menos 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO, deixa eu botar isso aqui em parênteses, vai dar esse ΔH. Bom, menos 575 é igual a 2 vezes a entalpia do CO2, que é menos 396. Só toma cuidado com esse menos aqui, eu vou até botar um tchuri-furi nele, que ele é da fórmula, tá? Esse menos aqui, ó, deixa eu botar uma canetinha aqui laranja. Esse menos aqui é da fórmula. Muita gente fala assim, mas por que ficou mais? É porque é menos um valor que eu quero. Sempre que você quiser um valor, chama de x, fica menor. Aí esse menos x troca de lado, fica mais x. Bom, acabou o espaço. O x, ó, repara que 2x vai dar menos 220. Arielle, cuidado que você deu um mole aqui. Você fez a conta certinho no final, você esqueceu o sinal. Menos 110. E não esqueça de botar o gabarito. Menos 110 é o valor do x. E aí, o que você responde? Entalpia, vou puxar aqui para cima. Entalpia padrão de formação do CO igual a menos 110 kJ por mol. Esqueceu a unidade, perdeu gaivotinha na UERJ, tá? Esse é o gabarito da questão. Desculpa aí pela falta de espaço, tá? Entalpia padrão de formação se simboliza assim. H de entalpia, 0 de padrão, F de formação. Peraí que o F ficou feio. Joga a dúvida no chat, grita no microfone, tá bom? O que são todos os cálculos? É 572, sim, Lívia. Perfeito. Eu copiei 575, né? Eu comecei com 572 e copiei 575. Corrigi aqui. Olha lá, 572. Perfeito. O que são todos os cálculos? Bom, gente, você tem que deixar os cálculos indicados. Porque o desenvolvimento de uma questão cujo comando é calcule, são cálculos. Tá? Óbvio que você tem que fazer um passo a passo aí desse cálculo. Você não precisa, por exemplo, botar 2x igual a menos 120.
Mas chegar no 110 sem esses cálculos é impossível. Tem que indicar os cálculos, sim. Tá bom? E aí deu menos 110. Cuidado, Arielle. Menos 110. Tá? E não esquece de botar unidade. Por que quilojoule por mol? Porque você começou com os dados em quilojoule por mol, vai terminar com os dados em quilojoule por mol. Tá bom? Beleza, para mim é uma questão difícil. 15 minutinhos para acabar nossa aula, vamos para a questão 5. Ó, termoquímica, Guedes, hibridação e ligações intermoleculares. Fala, Arielle. eu fiz a conta de entalpia toda e deu menos 574 para a entalpia da água, menos a entalpia do, ai meu Deus do céu, do C2H6O. Aham, Não certo. deu menos 572, não, Mas no sim, meu. você fez de outro jeito. Você somou essas duas reações aí? Não. Sim, aí deu, Uai, deu mas que água? 110. Mas Eu não entendi. a água, deixa eu te perguntar uma coisa. A água, eu não tenho a entalpia dela. Como é que você vai usar água na tua resolução se não foi dada a entalpia dela? Então, eu peguei e botei que a entalpia da água menos a entalpia de... Eu fui cortando. Botei Mas, menos mas menos olha mil só, são trezentos 3 e mols de setenta e água. seis e fui fazendo tudo. E depois Mas olha só, substituí. entendi. Você não fez por lei de Hess, você fez por dentro H, Não, entropia dos produtos menos entropia dos reagentes. isso. Ok. Mas cuidado, você deve ter cometido algum erro, porque se você usar água, tem que ser 3 mols de água. Hum, Aqui. entendi. Ah, tá. Você deve ter cometido um erro. O jeito mais fácil de fazer essa questão, não é fácil, tá, gente? Estou dizendo que o jeito mais fácil é você, bota isso na sua cabeça, galera, eliminar aquilo que você não tem entalpia. E o único jeito de eliminar, deixa eu voltar para o texto da questão, e o único jeito de você eliminar aquilo que você não tem entalpia é invertendo a segunda reação. Aviso, quem inverteu a primeira vai dar no mesmo. Vai dar o contrário disso, mas vai achar o mesmo valor. Tenta em casa inverter a primeira. Agora, não pode esquecer que a entalpia padrão do oxigênio é zero, porque ele vai ficar tanto invertendo a primeira quanto invertendo a segunda. Fazer desse jeito que você fez aí, Arielle, você vai ficar com um sistema, né, um sistema de matemático com incógnitas. Aí você vai substituir um no outro, vai ficar meio chato. Corte aquilo que não tem entalpia. Como? Invertendo as reações e somando. Por que essa questão é difícil? Porque na mesma questão de termoquímica tem dois métodos. Lei de Hess. O que é a lei de Hess? Deixei ali equacionado para você. Ó. Se quiser escrever na prova lei de Hess, não tem problema nenhum. Lei de Hess é manipular reações termoquímicas para calcular um ΔH. Foi o que eu fiz aqui. Tá? E depois a parte conceitual, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, é o ΔH de uma reação. O que você fez foi pegar esse conceito, aplicar na primeira reação, depois pegar esse conceito, aplicar na segunda reação e ficar com um troço gigante, não foi isso que você fez? Aí fica uma matemática muito rebuscada, mas tem que dar certo. Fica aí um desafio para essa noite você tentar ver onde você errou, tá bom? Me manda também por foto que eu posso te ajudar a detectar seu erro. Porque não importa o método. Olha que pergunta importante da Arielle. Não importa o método que você seguiu. A entalpia padrão de formação do CO não pode mudar. E é menos 110. Acredite, é menos 110. Esse é o tipo de questão que quem não conseguiu fazer no simulado original, aquele que vocês me enviaram, faz o seguinte, ó, espera passar uma semana, esquece essa questão e tenta fazer de novo. Aí você vai ter essa luz. O Guedes falou que às vezes eu preciso fazer dois métodos na mesma questão. E é o que aconteceu. Ó. Tem lei de Hess e tem entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. A UERJ só fez isso uma vez na história. Tá? Foi lá pelos idos de 2001, 2002. Questão 5, galera. 10 minutinhos, dá para a gente fazer bastante coisa aí, ó. Isso, caiu no sistema, né, Lívia? A Lívia também caiu no sistema. Mas então agora vocês pegaram a malandragem, tá? Isso que você faz maratona UERJ. A lei de Hess é um sistema, só que é um sistema que você corta o indesejado. Então, cuidado, nem toda questão de lei de Hess vai ser direitinha, né? Do tipo, ei,
calcule aí o ΔH da reação tal, que é o somatório dessa com aquela. Às vezes não é assim. Às vezes você que tem que pensar nas manipulações. E, de novo, por que eu inverti a segunda ou a primeira? Porque eu queria cortar o danado do etanol e o danado da água, que eu não tinha as entalpias. Entendeu? Então, as incógnitas que vocês encontraram lá na matemática, eu cortei por lei de Hess. Tá bom? Todo mundo acredita, olha para o slide, todo mundo acredita que 2CO mais 1 de O2 dando 2 de CO2 tem esse ΔH? Tem que acreditar. Eu somei duas reações com 2 ΔHs e eu achei um ΔH. E assim fica muito mais prático do que cair num sistema de equações matemáticas. Um sistema de equação matemática. Tá bom? Vamos lá, galerinha. Quinta e sexta, quero dar uma corridinha aqui. Aí tem termoquímica, aí tem hibridação e aí tem ligações intermoleculares. Prova da UERJ é sempre assim. Essa é uma questão fácil, que parece, né, que tem uma ligação, vamos dizer assim, uma coisa complicada aí de pH. Nada demais. Só ler com atenção. A origem dos ácidos solúveis no solo. Ih, peraí, que sumiu aqui para mim. A origem dos ácidos solúveis no solo é muito variável. Algumas fontes são do próprio solo e do meio ambiente, outras são de origem de ação do homem. A aplicação de sulfato de amônio, já vou sublinhar o que me interessa, como fertilizante é um exemplo dessa origem. Sob a ação de micro-organismos, esse sal reage com o oxigênio do ar, produzindo ácido sulfúrico, ácido nítrico e água, diminuindo o pH do solo. A concentração de íons de hidroxila de um determinado solo diminui 100 vezes após a diluição, após a adição do fertilizante, fazendo com que o pH atinja 4. Cuidado com essa ordem aqui das coisas, tá? Então, havia um determinado solo, vou até fazer isso aqui para você não esquecer, que foi diluído, né? Ela diminuiu 100 vezes, né? Na hora que eu adiciono o fertilizante. Isso é uma diluição, né? Vamos supor que seja. Não precisa ser diluição, não. Então, eu joguei o fertilizante, o solo diminuiu o pH 100 vezes, né? A concentração de hidroxila diminui 100 vezes. Então, vamos lá. Esse solo tinha uma determinada concentração de hidroxila, que eu não sei qual é, e aqui ela ficou 100 vezes menor. Pronto. Isso é importante. Se a concentração de hidroxila, né, que hidroxila é base, fica 100 vezes menor, tá? É que ficou menos básico. Se ficou menos básico, ficou mais ácido. Essa aqui dá para fazer até de cabeça, mas não pode botar de cabeça na prova da UERJ. Tem que mostrar o que você pensou. Cara, o pH desse solo aqui, antes do fertilizante, é igual a 6. Como é que você sabe de cabeça, mestre? Acabei de falar. Se você diminui a concentração de hidroxila 100 vezes, é porque o solo, né? Presta atenção. Diminuir a hidroxila, diminuir a basicidade. Diminuir a basicidade e aumentar a acidez. Então, o pH era um pouquinho maior. Agora, por que você sabe de cabeça que o pH é 6? Vou mostrar para você rapidinho através da fórmula de pH. O comando é esse. Determine o valor de pH e equacione a reação do sulfato de amônio com o oxigênio do ar. Gente, a equação da reação já está dada. Tá? O determine aqui é um cálculo simples e o equacione, não sei se você percebeu, não é uma questão de funções inorgânicas. Tem gente olhando para essa pergunta, caraca, sulfato de amônio com oxigênio, eu nunca fiz essa combustão. Está escrito no texto o que produz. Ácido sulfúrico, ácido nítrico e água. Eu posso botar direto no papel. Agora, tem que saber a nomenclatura de funções inorgânicas, tá bom? Sulfato de amônio. Isso aqui não tem desenvolvimento não, tá? Tem aula. É só pegar o amônio e ligar o sulfato. Está errado essa fórmula. Por que está errada essa fórmula? Vamos à nossa aulinha. O amônio, aqui embaixo, é o único cátion não metálico que existe. Você tem que decorar que ele é NH4+. Isso aí mesmo. Não, NH42. É, NH4+. Já o sulfato, tem gente que já sabe de cabeça, é o SO4 menos 2. É por isso que o Luiz gritou que sulfato de amônio é NH4, 2, eu parei de ser aqui no lugar errado, SO4.
Quem não sabe NOx dos íons não vai saber nada. Mas como é que eu vou saber que o sulfato é -2? Ah, porque ele vem do ácido sulfúrico, que vai aparecer já já aqui no produto. Então, sulfato de amônio mais oxigênio dá ácido sulfúrico, o ácido mais produzido no mundo, ácido nítrico, HNO3, tem que decorar esses ácidos todos, e água. Acabou, você não tinha que saber a reação. Tem que saber balancear, mas saber a reação não tem. Entenderam agora por que sulfato é -2? Só uma curiosidade, não caiu nessa questão. Mas qual é a fórmula do nitrato? Vai, grita aí para mim. Sulfato vem do sulfúrico, nitrato vem do nítrico. Qual é a fórmula do nitrato? Um ânion que cai bastante na UERJ. Qual a fórmula do ânion nitrato, turma? Pode gritar para não ter que escrever. NO3 menos. NO3 menos. Muito bem. Então não tem E a essa, Propoli não estava abrindo. porque ele vem do ácido nítrico. Isso aí, tá bom? Então, galera, ó, sulfatos, nitratos, fosfato, outro ânion que cai pra caramba na UERJ. Não está na questão, não. Fosfato vem do ácido fosfórico. É o PO4 menos 3. Quando você decora a fórmula do ácido, o número de hidrogênios do ácido é o número de cargas negativas do íon. Então, sulfato -2, porque é H2SO4. Nitrato -1, porque é HNO3. E fosfato é -3, porque é H3PO4. Química inorgânica cai pacas na UERJ, cai todo ano, dentro de qualquer questão, até mesmo de estequiometria. Agora, essa reação não é ponto completo, porque ela não está balanceada. Como é que a gente balanceia essa reação? Bom, começar aqui a olhar o nitrogênio. Tem 2 nitrogênios no amônio. Então, eu preciso botar um 2 aqui na frente do ácido nítrico, que é o que tem nitrogênio. Agora, o hidrogênio eu não consegui balancear. Ó. Preste atenção no balanceamento. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, olha onde eu estou mostrando aqui, ó, Stephanie, 8. Se você tem 8 hidrogênios, você tem que dar um jeito de ter 8 hidrogênios depois da seta, como produto. Eu tenho 2, 1 mais 2, 4. É só transformar esse 2 aqui em 4. E é muito fácil transformar esse 2 em 4. É só meter um 2 aqui na frente. Agora, eu tenho 8 hidrogênios. Deixa o oxigênio para o final do balanceamento. Porque agora eu tenho 8, quer dizer, eu tenho 4, 2 vezes 3, 6, mais 2, nossa, eu tenho 4, 10, 12 oxigênios. Como é que eu vou conseguir balancear esses 12 oxigênios? Galera, muito fácil. Eu tenho 4 aqui, para chegar a 12 falta 8. Que número eu mando na frente do O2 para conseguir 8? 4. Alô, você que pensou em balancear pelo método redox. Pensou errado, seu burro. Não pode perder tempo com o método redox, não, quando o balanceamento por tentativas é muito rápido. E o lance do pH? Como é que eu cheguei ao pH 6? Né? Estranho, né? Como é que esse solo ficou com pH 6? De novo, existia um solo que, com a adição do fertilizante, foi para o pH 4. Agora, essa adição de fertilizante reduziu a concentração de hidroxila em 100 unidades. Ou melhor, reduziu 100 vezes a concentração de hidroxila. Lembra que a escala de pH é uma escala logarítmica em base 10. Então, você pode fazer a conta ao contrário. Você pode fazer assim, rapidinho. Bota só uma fórmula que já está bom. pH é menos log da concentração de H+. A conta aqui é tão sutil, vou botar só uma vez a fórmula. Se o pH é 4, quanto é que vai ser a concentração de H+? A concentração de H+, vai ser 10 a menos 4. Agora você vai ter que ou ir para a hidroxila ou ficar no H+ mesmo. E você pode ficar no H+ mesmo. Preste atenção agora que eu vou te mostrar. Ó. Se a concentração de H+ caiu 100 vezes do solo para o solo fertilizado, do solo fertilizado para o solo, o que vai acontecer? O contrário.
né? O que é o contrário de cair 100 vezes? Aumentar 100 vezes. E o que é aumentar 100 vezes a concentração de H+? É diminuir 100 vezes a concentração de hidroxila. Desculpa. O que é aumentar 100 vezes a concentração de OH-? É diminuir 100 vezes a concentração de H+. H+ ou H- é uma gangorra em qualquer lugar. Então, de novo, se do solo para o solo fertilizado a concentração de hidroxila caiu 100 vezes, do solo fertilizado para o solo que eu quero saber o pH, é a concentração de H+ que caiu 100 vezes. Então, a nova concentração de H+, galera, é 10 a menos 6. Se a nova concentração de H+, nova aí, se a concentração original de H+ do solo é 10 a menos 6, não precisa fazer a fórmula de pH de novo, né? O pH desse solo é 6. Qualquer coisa parecida com esse esquema aí está valendo. Só não pode jogar assim, Guilherme, pH 6. Porque o comando aqui foi determine. Então, há um raciocínio que você tem que mostrar para o moço da UERJ. Tá? Então, presta atenção. Qual foi a maneira que eu fiz aqui de mostrar esse raciocínio? Pelo pH mesmo. Eu não fui para POH. Mas se você em casa fez por POH, também está valendo. O importante é chegar nesse gabarito aqui, ó. pH igual a 6. Tá? E deixar claro que isso aqui é o gabarito. Tá bom? Beleza, Guilherme? Porque o Guilherme ficou preocupado com o negócio das contas, e é verdade, é uma conta que dá para fazer de cabeça. Quer ver? Como é que você faz de cabeça? O pH do solo original, não sei. O pH do solo fertilizado é 4. Né? Aí, esse solo fertilizado, ele diminuiu a basicidade 100 vezes. Se ele diminuiu a basicidade 100 vezes, é porque ele aumentou a acidez 100 vezes. Então, ele veio de um solo menos ácido. Quantas vezes menos ácido? 100 vezes menos ácido. Mas como a escala de pH é base 10, 100 é 10 ao quadrado, pô. 100 é 10 ao quadrado. Você muda 2 unidades na escala de pH. Tem gente que consegue mostrar isso até pela escala de pH. Mas é melhor a gente mostrar pela fórmula de pH. Foi por isso que eu mostrei a fórmula do pH. Eu vou depois equacionar isso aqui de um jeito melhor, que ficou meio fora de ordem. O ideal seria você botar a resposta do lado direito, né? Você pode fazer isso aqui para o lado direito, né? Assim, quer ver? Vou mostrar como é que é. Ó, o pH 4 veio do solo original. Esse é o solo fertilizado. Esse é o solo original. Vou só dar uma limpeza aqui para ficar mais bonito. Tá? Então, qual vai ser o pH do solo original? Você vai pegar essa concentração de hidroxila, vou só passar para cá, e vai aumentá-la 100 vezes, a concentração de H+. Porque, de novo, se você diminui a concentração de hidroxila 100 vezes, desculpa, se você diminui a concentração de hidroxila 100 vezes de um lado para o outro, quando você vai para o outro lado, você vai diminuir a concentração do contrário, do H+. Tá? Cuidado, eu estou trocando aqui hidroxila por H+, para não sair do pH. E aí a nova concentração de H+, que é a concentração de H+ do solo original, é 10 a menos 6. Gente, dividir por 6 você não precisa mostrar. E aí você chega ao pH do solo original. Só estou dando uma limpeza aqui para ficar melhor. Pronto. pH do solo original, 6, que é o gabarito da questão. Esse é um jeito bem sutil, bem rápido de você mostrar os seus cálculos. Tá? Só estou apagando aqui para botar do lado. Mesma coisa que eu escrevi, só que do lado direito, né? Que é o gabarito. Pronto. Foi isso. Solo fertilizado deu origem a um pH 4 depois da fertilização. Beleza, galera? Vamos fazer a última. Eu sei que o nosso tempo regulamentar já acabou, tá? Aqui tem equilíbrio iônico, que é pH, funções inorgânicas, bela recordação de funções inorgânicas, e a parte de reações, galera, é só a parte de balanceamento. Você não precisava saber a reação do sulfato de amônio com o oxigênio do ar, pelo amor de Deus, né? 4 minutinhos, desculpa a correria, mas eu preciso fazer a quinta questão do dia, que é uma questão rápida, fácil, mas perigosa, porque tem estruturas em bastão. Toda estrutura orgânica do Enem é em bastão. Indique a função orgânica comum nas duas drogas. Galera, tem 2 drogas aqui, ó, o LSD e o êxtase. 2 drogas sintéticas, 2 drogas sintetizadas. Verbo de comando, indique.
Depois, meu amigo, indique, é outra indique. As funções orgânicas oxigenadas. Gente, toma cuidado, que a UERJ, quando cobra função orgânica, todo ano, né? Ela cobra função orgânica, ela tenta enrolar você. Então, pede a função que difere, a função comum. Quem faz prova da UERJ já sabe o que eu estou falando. E aqui fiz uma novidade. Eu pedi as funções oxigenadas de cada droga. Então, você vai ter que separar cada droga. Também pedi a comum. Então, cuidado. Comum não é que é simples. Comum é que tem nas duas. Rapidinho. Vamos olhar as drogas. Que funções orgânicas a gente vê no êxtase? Bom, tem um éter aqui. Éter cíclico, tá? Chama-se éter mesmo, de qualquer forma. E tem amina. Curiosamente, isso aqui é uma amina secundária. Mas tudo bem, a função é amina, tá bom? Já do lado de cá, cuidado. Na base aqui do LSD, isso não é amina. É um erro muito comum. É amida. Porque o nitrogênio se liga no carbono que faz dupla O. Amida é uma função que se parece mais com ácido carboxílico do que você imagina. Existe uma reação química que transforma ácido carboxílico em amidas. Mas também tem amina aqui em cima no LSD. Uma amina terciária. Gente, desculpa a correria, mas é assim mesmo. Funções orgânicas é você sentar a bunda e estudar. Não tem explicação. Tem outra amida aqui. Só para mostrar que tem outra amida aqui. E só. Acabou. Assinalei todas as funções orgânicas que tem. Qual é a função orgânica comum às duas drogas? Comum às duas drogas? Amina. Agora, atenção. Função oxigenada existente em cada droga. Cada droga só vai ter uma função oxigenada. Amina não é oxigenada. É amida na primeira droga e éter na segunda. Tá? Vamos lá para o padrão de resposta. Para não ficar solto, olha que perigo, várias funções, né? Isso eu sempre questiono nos projetos que a gente dá por aí. Ah, o cara jogou ali, a mina... Cara, a mina é o quê? É a função comum às duas drogas. Então escreve assim, ó, função comum às duas drogas. Ah, isso aí não é redundante? Não, não é. É a função amina. Agora, qual é a função oxigenada de cada droga? A Ariela escreveu perfeitamente. Aí você vai escrever aqui, no LSD, a função oxigenada é amida. Já no êxtase, deixa eu ver qual foi a função que a gente viu lá no êxtase, é éter. Oxigenada só vale o éter. Porque a amina não leva oxigênio, tá bom? Além disso, o que eu estou perguntando também? O número total de estereoisômeros. Cuidado com esse adjetivo aqui, ó. Na verdade, esse substantivo, tá? E de carbono terciário. Gente, nesse caso, o determine não tem muito desenvolvimento, tá, Guilherme? Como é que você vai ver estereoisômero e carbono terciário? Carbono terciário é contagem. Contou, valeu. Precisa representar a droga aqui? Não, Stephanie, não precisa representar a droga aqui. Contou, botou, valeu. Mas estereoisômeros têm um desenvolvimento, sim. Como é que eu descubro o número de estereoisômeros? Cuidado, tá, gente? Estereoisômero significa isômeros espaciais. E isomeria espacial tem dois tipos, apesar dessas moléculas aqui só apresentarem um. Estereoisômero pode ser isomeria espacial do tipo geométrica e pode ser estereoisomeria do tipo ótica. Tá bom? Nesse caso aqui, não tem isomeria geométrica, porque você não vai ter aquele C dupla C com rotação de molécula, mas vai ter a ótica. E a ótica, para quem não lembra, é a do carbono quiral. Para você saber o número de estereoisômeros, você tem que contar o número de carbonos quirais de cada molécula. Vamos lá? Vamos contar o número de carbonos quirais de cada molécula. Vou marcar carbono quiral aqui nesse lilazinho, tá bom? Vou começar com o êxtase, que é a molécula menor. CH3 já não pode ser quiral, porque CH3 é ligado a 3 hidrogênios, tá? O êxtase só tem um carbono quiral, que é esse aqui, ó. Que eu já marquei um asterisco. Então, todo carbono quiral eu vou assinalar com asterisco. Para quem perdeu a aula passada, carbono quiral é carbono com 4 ligantes
diferentes. Ele é importantíssimo para a tal da isomeria ótica. Tá bom? Então, vamos lá. Só tem esse carbono quiral. Esse aqui não é quiral por quê, mestre? Porque esse carbono tem 2 hidrogênios em bastão. Ok? Carbono com ligação dupla, preste atenção aqui, carbono com ligação dupla não vai ser quiral, tá bom? Agora, peraí, eu estou vendo aqui um carbono do ciclo que eu não tinha visto antes. Será que ele não vai ser quiral? Pois eu vou analisar esse carbono aqui. Ah, não. Ele tem 2 hidrogênios. Ufa! Carbono de ciclo também pode ser quiral, que é o que vai acontecer no LSD. Mas no êxtase só tem um carbono quiral. Vamos contar carbono quiral lá no LSD. Esse carbono aqui, com essa ligação cheia, grossa do hidrogênio, é quiral. Ele é de ciclo, tá vendo? E ele tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui, que também é de ciclo, é quiral. Mexe, como é que eu vejo o carbono quiral num ciclo? Como é que eu conto para um lado e para o outro? Vou botar um desenho ali para você ver. Carbono com ligação dupla, esquece, não pode ser quiral. Esse carbono aqui tem 2 ligantes, 2 hidrogênios, e o resto dos carbonos tem ligação dupla, né? Os outros têm 2 hidrogênios, ó, fora do ciclo, 2 hidrogênios, carbono com dupla, 2 hidrogênios, só tem 2 carbonos quirais. Como é que eu vejo o carbono quiral em ciclo? Preste atenção nesse resuminho que eu vou fazer aqui do lado. Ó. Imagine que você tenha um ciclo propano. É rapidinho, é a última questão do dia, da noite. Imagine que você tenha um ciclo propano, né? Bom, no ciclo propano, com certeza não tem nenhum carbono quiral. Por quê? Porque de cara você tem um ligante aqui, né? 2 hidrogênios, tá? Aí você pensa assim, ah, mas pendura um metil. Pronto, pendurei um metil aqui nesse carbono, já fiquei com cara de quiral, né? Porque agora ele tem metil, vou até escrever o metil para você ver, ó. Metil, que é diferente do hidrogênio que está escondido aqui. Então, esse carbono aqui parece quiral. Só que se você for uma formiguinha e andar por esse ciclo, para esse lado direito e para esse lado esquerdo, presta atenção nessa dica de carbono quiral de ciclo, hein? Você vai encontrar as mesmas coisas dos dois lados. Do, direito, né? Andou para cá, a formiguinha saiu daqui do carbono que parece quiral. Encontrou CH2 e voltou para o lugar. A formiguinha da direita vai encontrar a mesma coisa, CH2 e voltar para o lugar de origem. Então, essa bolinha aqui ainda não é um carbono quiral. Agora, quer ver esse carbono virar quiral? Vamos supor, ainda não é quiral, vamos supor que num desses vértices aqui do ciclo propano, esse que eu vou fazer agora, você coloque um oxigênio, pronto, um heteroátomo. E aí vira aquele éter cíclico que já apareceu até no êxtase. Acabando. Aqui, bota um O aqui. Pronto. Agora, aquele carbono que não era quiral, prestou atenção, virou quiral. Por que ele virou quiral? Porque a formiguinha da esquerda vai encontrar CH2O e voltei. E a formiguinha da direita, quem perdeu a aula e voltou agora, foi o banheiro e voltou agora, não entendeu nada, né? Que formiguinha é essa? E a formiguinha da direita encontrou o O antes do CH2. Você está entendendo? Você pega uma formiguinha, bota no carbono, roda para um lado, roda para o outro. Se o que ela encontra for diferente, pronto, são 4 ligantes diferentes. Então, esse aqui é um belo exemplo de carbono quiral em ciclo. Isso aqui é um belo exemplo de carbono quiral em ciclo. Tá bom? Estou aqui para dar aula, né? Para dar gabarito. E é por isso que a gente encontrou esses 2 carbonos quirais aqui no ciclo. Até porque esses ciclos são bem diferentes para um lado e para o outro. A molécula do LSD é toda assimétrica. E como é que eu vou calcular o número de isômeros espaciais? 2 elevado a n. É um número de isômeros oticamente ativos. Ah, mas por que você não perguntou isso? Porque eu perguntei estereoisômeros. E os isômeros oticamente ativos são estereoisômeros. Dá no mesmo. Isso tem desenvolvimento. Como é que a gente bota lá na questão? Vamos lá, separando as drogas de novo. LSD. 2 carbonos quirais, tá? Então, o número de estereoisômeros é 2 elevado a n. Esse é o desenvolvimento. O N é igual a 2, 4 estereoisômeros é o gabarito.
Agora, eu também pedi o número de carbonos terciários. Então, vou deixar um espacinho aqui para a gente falar também do número de carbonos terciários do LSD. Tantos carbonos terciários. Vou contar daqui a pouco. Aqui não tem desenvolvimento. Carbono terciário é carbono que se liga a 3 outros átomos de carbono. A UERJ, quando pede isso, é um saco. Vai fazer a mesma coisa para o êxtase. Só que lá, o número de estereoisômeros vai ser 2 elevado a 1. Vai dar 2. 2 elevado a N, 2 elevado a 1, porque só tem um carbono quiral, 2 estereoisômeros. Tá? Número de carbonos quirais do êxtase. Carbonos quirais, não, desculpa. Carbonos terciários do êxtase. Vamos contar carbono terciário. Aqui não tem desenvolvimento, não. Peraí que tem perguntinha no chat. A amida é uma função nitrogenada. Muito bem, Tatiele, mas não deixa de ser oxigenada. A amida é nitrogenada e o fato de uma função ser nitrogenada não exclui o fato dela ser oxigenada. É que na hora de estudar, o teu professor, né, do ensino médio, aquele babaca lá, né, que fui eu, ele separa assim, oxigenadas, nitrogenadas, halogenadas. Tem função que é um misto das duas. As amidas são nitrogenadas e oxigenadas, tá bom? E aí, carbono terciário, contaram? Cara, aqui o chato é errar a conta, né? Porque é uma pregada de função oxigenada. Desculpa, uma pregada de carbono terciário. Carbono terciário, vou marcar em verde, tá? Começando pelo êxtase, que é mais fácil. Cuidado. Esse carbono aqui, que é o quiral, ele não é terciário, porque ele se liga a 2 carbonos e um nitrogênio. O êxtase só tem esse carbono terciário. Acho que é só um. Deixa eu ver. Esse aqui é terciário. Deixa eu marcar com T de terciário, que você vai entender. Na hora da prova, rabisca à vontade. E não precisa copiar isso aqui no gabarito. Esse é terciário. Deixa eu ver. Esse aqui, cuidado, os que ligam ao oxigênio não são terciário, só tem um terciário, tá? No êxtase. Só esse que é terciário. Agora, no LSD tem 5 terciários. Vamos lá, prestando atenção. Carbono que liga nitrogênio, cuidado, não é terciário. Esse aqui da meiuca é terciário, porque ele se liga a 3 carbonos. Esse aqui também é terciário, porque se liga a 3 carbonos. São os carbonos da meiuca. Esse aqui é terciário, porque se liga a 3 carbonos. Esse que é quiral, gente, ele poderia ser terciário, mas não é, porque ele se liga ao nitrogênio lá em cima. Não tem essa impossibilidade, não. Esse aqui de cima também é terciário. Nossa, é melhor botar uma bolinha verde, senão você não vai entender nada, né? Muito feio esse T de terciário. Então, bolinha verde nos carbonos terciários para você estudar depois. Carbono terciário, 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 terciário. Gente, não tem jeito, não tem forma. Tem que sair contando. Terciário. Esse quiral não é terciário. Esse aqui é secundário. E atenção, esse quiral aqui também é terciário. Tá? Então, tem carbono que é quiral e terciário. Uma coisa não exclui a outra. Então, tem 5 carbonos terciários nessa molécula e um carbono terciário na outra. Chatão contar isso, mas terminamos com chave de ouro. 5 terciários no LSD e um terciário no êxtase. Tá bom? Questão fácil, mas perigosa. Bonitinha, mas ordinária, né? Vou parar por aqui, gente. Já são 9h50 da noite. Espero que tenha sido prazeroso. Quem chegou no QPM agora, de novo, não é resolução de questões. É aula, tá? E se tem assunto faltando, daqui a pouco já não vai ter mais. O maratona, ele é cíclico. Amanhã tem aula no mesmo horário, tá? E vamos começar com uma questão muito bonita, que é uma questão de equilíbrio químico, que muita gente esqueceu, né? De fazer a tabelinha do INEC. Hoje a gente tirou essa dúvida, não foi, Luísa? Gente, qualquer dúvida, me chama no privado, por favor. Eu fico com uma carência quando a aluno tira dúvida comigo no privado. Fico olhando o celular, ninguém tira dúvida. Fico chateadão. Amo tirar dúvida de vocês, tá bom? E é exclusivamente de vocês que eu tiro dúvida. Só vocês têm o meu celular para tirar dúvida comigo. Aproveitem. Valeu? Gente, boa noite. Bom jantar para quem não jantou, que nem eu. Tudo de bom. Bom trabalho amanhã. Obrigado a vocês. Obrigado, Tatiele. Beijo grande, Léo. Mavi. Valeu, Lívia.
Valeu, Guilherme. Beijo grande. Valeu, Mel. Valeu, Dudinha. Duda ficou calada hoje. Arielle, obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouquinho o simulado de vocês vai estar corrigido. Quem já mandou simulado 4, vou corrigir lá no Classroom. Não deixe de assistir a aulinha de KPS que eu mandei para vocês, tá? Ela em alta velocidade fica em meia hora. Beijo grande, galera. Boa noite para todos. Tchau, tchau.